Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas e que troca uma ideia bacana aí sobre os possíveis temas de redação para o Enem e sobre os temas aí de atualidades. Eu sou o professor Pablo Magalhães e você está no episódio de número 45. Os limites entre discurso de ódio e liberdade de opinião. Tivemos aí nossa bancada na formação clássica. Eu, o Pablo Magalhães, a Lídia Verônica, o Kleber Roberto e o Márcio Fabiano. E nós trocamos uma ideia bacana sobre esse tema, que é um tema muito recente, que está pipocando aí nas mídias, principalmente pelos casos recentes do site Antagonista e do Danilo Gentili, o comediante Danilo Gentili. Bom, antes de eu deixar vocês com o nosso episódio, eu preciso dar alguns recadinhos, que vocês já devem conhecer, mas que a gente precisa frisar sempre. Jovem que nos escuta, que nos acompanha, curte nosso material, já nos segue há um tempo, considere ser um apoiador. Vá ao site apoia.se/historiante e se cadastre e comece a fazer o seu apoio. E eu vou explicar para você por que esse apoio é fundamental. Esse projeto existe para você e por você. Então, essa pesquisa que nós fazemos, esse debate que nós fazemos, ele tem um único e exclusivo fim, que é te ajudar a estudar. Se você considera que isso está sendo proveitoso, interessante, seja um apoiador, porque isso vai nos ajudar a manter esse projeto, a continuar veiculando esse material, a continuar produzindo e produzindo com independência, Então, para que você consiga nos ajudar nesse sentido, acesse o site apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$4 você já nos ajuda e muito, e de quebra você entra no nosso grupo secreto. Lá tem material exclusivo o tempo todo e contato maior com a gente, inclusive para a gente te ajudar a tirar dúvidas, a entender melhor as coisas, os assuntos, enfim, o lugar certo é no nosso grupo secreto. E se você não pode dar esses R$4, e se você só pode dar R$1, a gente também aceita. Então você vai lá, se cadastra e apoia a partir de R$1 por mês. Esse R$1 vai nos ajudar e muito a manter o nosso trabalho, a manter a nossa produção. E você vai ter sempre aqui conteúdo bacana para você apreciar e também a estudar. Então vai lá no apoia.se/historiante, faça a sua doação. Eu vou ficar por aqui, espero que todos vocês tenham uma excelente audição. Nós adoramos esse episódio e a gente espera que com muito carinho ele ajude você a refletir sobre esse assunto. Valeu! Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos de volta ao nosso podcast. E esse é o podcast sobre as ciências humanas, que trata sobre os possíveis temas de redação para o Enem. O podcast do Historiante. Estamos aqui todos presentes, eu, Pablo Magalhães, o Kleber Roberto. E aí, galera, beleza? O Márcio Fabiano. E aí, minha gente, bom estar aqui de volta. E a Lídia Verônica. Olá. Hoje estamos aqui para tratar sobre um tema que movimentou muito aí o noticiário, mexeu com artistas que algumas pessoas gostam, eu particularmente não gosto muito dele, e que também mexeu com o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar sobre os limites entre discurso de ódio e liberdade de opinião. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recolhi aqui uma notícia que está na revista Fórum. O ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, o general Santos Cruz, é general ou marechal? É general, né? General. Considera que o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra, entre outros, o general Paulo Chagas, para apurar supostas ameaças a ministros da Corte, segue o mesmo princípio e motivações semelhantes à censura imposta a sites de notícias pelo ministro Alexandre de Moraes, que inclusive já foi revogada. O Santos Cruz disse que sou a favor total das liberdades do cidadão e sou contra a censura. A imprensa precisa ter responsabilidades, assim como qualquer cidadão. Não importa se é A, B ou C.
Se tem algo incomodando, tem a justiça para recorrer. O importante é manter os canais abertos, canais livres para a total liberdade de imprensa, disse o Santos Cruz ao blog da jornalista Andréa Sadi da Globo News. Questionado pelo blog sobre sua opinião em relação à censura a determinadas sites de notícias, o ministro disse que não se pode silenciar liberdades. O ministro, ele é amigo do general Paulo Chagas, né? E ele disse que o Paulo Chagas é um homem honrado, sério e íntegro e que o conhece há cerca de 30 anos. O interessante é que o pessoal do Bolsonaro está se mobilizando aí para defender o antagonista, o Paulo Chagas, o general Paulo Chagas, que estão ali dentro da órbita, né, bolsonarista, dizendo que isso é uma tentativa de silenciar as liberdades, porque isso é censura, e em contraponto o próprio Bolsonaro se manifestou partidário favorável ao Danilo Gentili, né, dizendo que o que ele fez nada mais foi do que expressar a sua opinião sobre determinado assunto. Então, a gente precisa entender o seguinte: o que é liberdade de opinião e o que é discurso de ódio? E falando sobre isso, a gente lembra do caso especificamente do Danilo Gentili, que simplesmente recebendo a intimação, né, enfim, foi enviada sobre o caso da Maria do Rosário, né? Maria do Rosário. Ele simplesmente pegou a carta e esfregou no seu pinto, ao vivo, né? No programa. Partes íntimas. No programa. O pessoal está dizendo aqui, partes íntimas, fica o pinto mesmo. Então, qual é o limiar que diferencia discurso de ódio e liberdade de opinião? Você pode chegar e dizer: olha, eu tenho medo de fulano porque ele é do candomblé. Você pode dizer que eu tenho medo de fulano porque ele é preto. O que é que diferencia a liberdade de opinião em relação a discurso de ódio? Eu posso simplesmente virar para uma deputada eleita e dizer que ela é uma puta? Eu acho que isso não cabe para ninguém, em qualquer aspecto, e isso fica ainda mais evidente porque ele falou isso com uma deputada eleita democraticamente, exercendo o seu mandato, né? Bom, a gente vai se aprofundar aí sobre essas questões, abrindo a palavra para a mesa. Fiquem à vontade. A primeira coisa que temos que compreender é a diferença entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão. O discurso de ódio, segundo vocês podem até pesquisar, é aquilo que inferiorize outra pessoa ou grupo, envolvendo questões raciais, de gênero, orientação sexual, religião. Ou seja, o discurso de ódio é aquilo que vai denegrir, não é denegrir, que denegrir também é uma palavra aí racista. É uma coisa que vai inferiorizar outra pessoa. Diferentemente da liberdade de expressão. São duas coisas que, digamos, andam no mesmo caminho, mas são como água e óleo, não se misturam. Porque a liberdade de expressão é o direito de se manifestar livremente sua opinião, pensamento, sem medo de retaliações ou censuras por parte de governo ou de entidades, desde que não infrinja a lei. Entendeu? Isso aí é que é a diferença, porque muitas pessoas confundem a liberdade plena de expressão com o direito de ser racista, de ser preconceituoso, de inferiorizar minorias. E infelizmente é o que ocorre principalmente quando se fala de alguns certos youtubers ou humoristas que se utilizam dessa ferramenta de agredir o outro para conseguir mais seguidores ou conseguir um espaço maior na mídia. E isso causa um problema muito grande, porque imagina aí o impacto de, por exemplo, um Danilo Gentili fazer uma piada racista, como ele já fez. Ele faz essa piada racista, muitos seguidores dele acabam tomando aquilo ali como algo certo. Ocorreu um fato, por exemplo, de que uma pessoa pode, por exemplo,
comentar algo que seja preconceituoso contra uma minoria, por exemplo, mas aquilo ali na sua rede social de 700, 800 seguidores não tem um impacto muito grande do que uma pessoa que na sua rede social com 2, 3 milhões de seguidores tem. Tem que ser analisado exatamente este ponto quando se fala dos chamados criadores de conteúdos. Essas pessoas que vão para a mídia e que acabam formando uma ideia para as outras pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, por terem esse maior alcance, acham no direito de fazer, digamos, o preconceito algo livre, algo que pode ser exposto, que pode ser usado contra outras pessoas. Isso daí é algo que fere a lei e algo que tem que ser punido. É porque existe uma diferença também muito grande entre você não gostar de alguém e motivado por esse sentimento de ódio, enfim, incitar, né? Expor, enfim, discriminar de alguma forma. A internet, principalmente, é um dos meios hoje mais usados para se propagar o ódio, né? Se, digamos assim, tomar medidas muito mais profundas do que na vida civil comum, né? Não, mas não só agredir, né? Porque uma coisa, eu não gosto de Kleber. Outra coisa é na época do Orkut, né? Que teve um caso... Olha, revelações aí, hein? Não. É isso que eu supondo. Obrigada, Márcia. Brincadeira. Uma coisa é eu dizer que não gosto de Kleber. Ok, isso é minha liberdade de expressão, minha opinião. Mas a partir do momento que eu crio uma comunidade para denegrir a imagem de Kleber, juntar pessoas para falar coisas de Kleber, fazer montagens, expô-lo na vida íntima, pessoal, enfim, de forma a denegrir sua imagem, né, social, profissional, que seja, eu passo a criar um tipo de celeuma, né, na vida de outras pessoas, né? E isso aí é o pesado, né, da questão da liberdade de expressão. Eu passei a invadir a liberdade do outro. A liberdade do outro de ir e vir, a liberdade do outro de existir, a liberdade do outro de ser feliz, a liberdade do outro de várias coisas, né? Acho que vamos ver aqui com os historiadores. É convenção, tratado, acordo dos direitos do homem e cidadão? Como é que... Da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa? É. Não é uma convenção. É o direito. São Direitos, assim, né? Direitos do homem, direitos universais. Direitos do homem e do cidadão. Que diz que, né, são baseados nos direitos naturais. Eles consideram que a opinião, a liberdade de expressão, né, a opinião é um dos bens mais preciosos que você pode ter. Então, censurá-lo, proibi-lo de se expressar é uma forma de agressão, né, digamos assim, a determinado indivíduo. No entanto, o artigo 11, ele fala que, embora você tenha essa liberdade, você também tem que responder pelas consequências da liberdade que você adquiriu, né? Então, assim, tudo tem limites. A sua liberdade acaba quando você invade a liberdade do outro, de existir, de, enfim, ser digno e tudo mais. Mas essa questão do Danilo Gentili, ele vem, né, nesse discurso odioso há muito tempo, usando da carapuça de humor, né? E, às vezes, o que às vezes é engraçado, deixa de ser como ele teve uma conversa com Justus, né? Justus explicando para ele que a piada que ele fez sobre as pessoas do Holocausto era muito pesado, porque pessoas sofreram com aquilo, a família dele sofreu com aquilo. É diferente de uma piada com loira, porque todo mundo sabe, de conhecimento popular, que não é a cor de um cabelo que vai definir alguém. Enfim, é uma comparação que ele usou para definir o humor e a falta de respeito que Danilo Gentili teve com a piada do Holocausto dele. E é basicamente isso, é crime, né? Discriminar, enfim, incitar o ódio. No caso dele, é uma figura pública e exerce uma tamanha influência no público dele, enfim.
é muito grave a postura dele em relação a exceder a sua liberdade de expressão. Danilo Gentili, inclusive, que virou uma espécie de pensador político contemporâneo. Porque a opinião dele acaba ajudando a determinados seguidores dele formarem a opinião política deles. Então, dentro desse contexto, quando o comentarista político é um Danilo Gentili da vida, enfim, que declaradamente é aluno de Olavo de Carvalho, que consome toda essa baboseira, essa besteira, e que se utiliza desse mecanismo, né? E se utiliza desse mecanismo para atingir tantas pessoas. Então, é perigoso que esse tipo de pessoa ele tenha essa tamanha relevância e sua opinião tenha tamanha relevância para tanta gente através do YouTube, através do SBT, enfim. O que eu acho, primeiro eu vou falar sobre o caso Danilo Gentili. Realmente, nós precisamos esclarecer o seguinte, gente, em sociedade se vive sobre regras criadas, aprovadas, permitidas, regras essas que começam na família, vão para nosso convívio social, para a nossa atuação e participação no trabalho, na política, em comunidade, nas igrejas. Quem gosta de quebrar regras, assume o preço por quebrar essas regras. O que eu quero dizer, eu fiz essa introdução para dizer o seguinte, não se pode, em canal aberto, chamar uma deputada de puta, certo? A palavra puta é uma expressão vulgar, é um palavrão. A deputada é uma autoridade constituída eleita. Não significa que ela esteja blindada para críticas, que ela esteja blindada, ou que ela seja blindada para opiniões diversas às dela. Muito pelo contrário, não. Nós, em sociedade, precisamos aprender a conviver com opiniões diferentes que a nossa. Mas, pessoalmente, achei grosseiro, rude, rústico, achei baixo, vulgar. Um apresentador rasgar um documento da justiça e esfregar nas suas partes, nos seus genitais. No pinto. Ele está com problema de afirmação hoje. Ah, tá. Eu acabo com ele já já. Mas aí, o que é que eu quero dizer? Contudo, eu sinceramente acho que eu não gosto de Danilo Gentili, não assisto o programa dele, não concordo com as opiniões dele e faço o que eu tenho que fazer. Eu o ignoro. Não dou ibope a ele, não o sigo nas redes sociais. Sinceramente, acho que a prisão é um pouco exagerada. Bastaria que eles respondessem a processo, que ele pagasse uma indenização à deputada, ao Ministério Público, ao que fosse. Agora, ele precisa ser punido. Nós, no Brasil, não sabemos lidar com punições. Com punições. A questão do humor que Lídia levantou, para mim, me provoca muito, me incomoda muito, porque eu gosto do humor, sou um fã do humor. E eu acho que o limite do humor é simplesmente quando ele não deprecia o outro. Você pode não ter simpatia por árabes, não ter simpatia por judeus, não ter simpatia por aquele ou outro, mas você não pode expressar e acreditar que ele deva deixar de existir, porque a isso daí nós chamamos de fascismo, nazismo, qualquer outro ismo que indique a intolerância total com a existência do outro. Então, eu queria deixar isso aqui bem claro. Eu sou um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Eu não apoio, eu não participo de comunidades que depreciam o Danilo Gentili. Nunca mandei uma mensagem chamando ele disso ou daquilo outro. Eu simplesmente espero que a justiça dê a ele a punição necessária, porque o que ele fez foi grosseiro, é grosseiro contra um sistema político que, você goste ou não, é apoiado por você, caro historiante, por seu pai, por sua mãe, pelo seu tio, em quem vocês votam. Quando você assume o voto, você assume que concorda com aquele sistema político partidário que você concorda.
com o presidencialismo no Brasil, que você concorda com um Congresso onde tem congressistas, homens e mulheres, que expressem ideias e que façam sugestões de leis para que esse país possa prosperar com o mínimo de paz, de harmonia e de desenvolvimento possível. O que nós estamos vivendo hoje é que com essa liberdade louca das redes sociais, cada um pode xingar. Tudo sinal de alerta, sinal vermelho. Muito cuidado. Se você for perceber pela imprensa, façam suas pesquisas aí nos canais de busca e vejam o quanto está crescendo o número de pessoas que estão sendo punidas por causa dos seus desaforos, por causa dos seus arrobos na internet. Em relação ao caso do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ali cabe apenas uma investigação. Censura de jeito nenhum. Nós temos liberdade de dizer eu prefiro o ministro tal, porque concordo com o pensamento, com o argumento dele, mas eu não tenho empatia nenhuma com a ministra tal, porque eu acho que ela não tem pulso. Isso é opinião. O que eu não posso é chamar essa ministra de qualquer coisa, de qualquer palavrão. Inclusive, apesar de estarmos em tempos politicamente corretos, eu estou sempre dizendo aqui nas minhas falas que palavra é ação, né? Palavra tem força. Toda palavra é uma semente, semente que é plantada no coração da gente. Esse é um trecho de uma música que eu cantava muito no coral da igreja, quando eu era católico, menino, adolescente. Então a palavra tem força, quer dizer, quando o cara pega o microfone e diz aquela palavra, quando você digita uma palavra ruim, grosseira, quando você emite uma opinião, e primeiro é o seguinte, se você está xingando é porque você não tem argumento. Caso clássico, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. É igual a goleiro quando não pega a bola. Goleiro quando não pega a bola é gol. Não é verdade? Então, xingou, não tem argumento. A gente não argumenta com quem xinga. Porque você está argumentando com o quê? Com um dragão, comandado por Daenerys, que só solta fogo. Você está conversando lá, olá, seu dragão, bom dia, eu queria dizer que meu pensamento é esse. Ele está lá cuspindo fogo. Você não está conversando, você não está dialogando, você não está evoluindo. Palavrão é simplesmente falta de argumento. Certo? E, naturalmente, desequilíbrio emocional. É o que eu penso. Só para esclarecer uma coisinha a respeito do caso do Nilo com a Maria do Rosário, né? Eu vi muito na internet isso, as pessoas se posicionando em relação ao fato de que ele também caluniou, injuriou outros parlamentares, inclusive o presidente, né? Porque levam sempre para essa guerra partidária as questões envolvendo, enfim, qualquer coisa, assunto polêmico hoje em dia. Mas não é uma questão partidária. Eu quero que as pessoas, eu gostaria, né, que as pessoas pudessem entender que a partir do momento que eu digo que fulano não tem escrúpulos, tal deputado ele agiu de má fé e nananã, é uma coisa totalmente diferente chamar uma mulher de puta. Porque você está ofendendo a mulher, você não está ofendendo a política. E é essa a questão, né? Ele ofendeu a honra dela como mulher e não como deputada. E ele fala de várias outras, fala de Gleisi, fala de muitas outras deputadas no exercício da função dele na época, né? E no exercício da função delas. E não está relacionado a isso. Quando se fala em Damares como ministra, é uma coisa totalmente diferente quando se fala em Damares como mulher. Isso, sim, é um crime de honra, contra a honra, né? E essa é a questão. Não é porque ele ofendeu ela e foi condenado, e ele deve ser condenado porque ofendeu o Bolsonaro. Não é a questão. Porque ele não estava atingindo a política, e sim a mulher. Essa faz a total diferença. Você não precisa apoiar nenhuma mulher, digamos assim, precisaria apoiar Maria do Rosário por ser petista, mas por ser mulher. Isso que ofendeu a mulher, as mulheres, né, que a apoiaram. Eu não concordo com a utilização do termo politicamente correto, porque ele dá vazão, dá margem para que a pessoa ache o seguinte: bom, ser politicamente correto é não expressar sua opinião. Logo, eu preciso expressar minha opinião da forma que eu quiser.
E aí onde está o erro? Não é questão de ser politicamente correto, não. Você quer fazer uma crítica, você pode e deve fazer a crítica àquilo que você acha errado. Porém, não lhe dá o direito de você chegar, utilizar-se de um meio de comunicação de massa e colocar lá: eu acho Maria do Rosário uma puta. Isso é outra coisa. Não é ser politicamente incorreto. É você ser um idiota. Isso não tem nada a ver com politicamente correto ou não. Entendeu? Então é o seguinte, o politicamente correto está sendo utilizado para justificar o seguinte: porque agora eu não posso expressar minha opinião do jeito que eu quero. Não, você pode até expressar sua opinião, só que não de forma babaca e idiota, ferindo pessoas. Então assim, eu não gosto dessa utilização. Eu sugeriria inclusive para você que está nos ouvindo, que você não utilize esse tipo de argumento. Porque o politicamente correto é assim, o politicamente correto é assado. Não. Esse tipo de conceito é uma desculpa para determinadas pessoas destilarem seu ódio a determinadas pessoas ou grupos sociais. Não é que fulano está sendo politicamente correto quando ele se expressa de modo contido, sem xingar, sem mandar para tudo quanto é canto. Ele está sendo correto ao se manifestar, sem xingar alguém. Então o que o Danilo Gentili faz não é lutar contra o politicamente correto, ser contra o sistema, não. Isso é ser mal educado, é ser idiota, é ser babaca, é ser uma série de adjetivos que não cabem agora a gente falar aqui. Então assim, eu não gosto da utilização desse termo, porque eu acho ele um termo estratégico. Porque as pessoas usam esse termo para poder se excusar. Não, eu estou aqui exercendo minha... Você está sendo muito politicamente correto, eu sou politicamente correto. Inclusive, argumento esse que foi utilizado pelo o atual presidente para se eleger. Ele chegava e dizia: não sou politicamente correto, eu falo aquilo que dá na telha, eu sou autêntico. E essa autenticidade dele é o quê? É chamar quilombola de gado, é dizer que não serve para procriar, é dizer que o índio é um pobre coitado, que não sabe ler nem escrever, logo a gente precisa pegar as terras deles. E utilizando-se desse argumento, está acontecendo o que está acontecendo. O desmonte do Estado, o desmonte das políticas sociais, a perseguição a grupos minoritários e, gente, vai acontecer coisa ainda pior. Então, parece que todo programa a gente tem uma lavagem de roupa suja para fazer sobre o Bolsonaro. E eu acho que até nossos críticos principais dizem que a gente só liga os microfones aqui para falar mal de Bolsonaro. A questão é que, quando a gente fala sobre liberdade de opinião, ou o que é o limite entre liberdade de opinião e você destilar seu ódio, a gente vai acabar falando sobre essa onda conservadora, que de conservadora parece que não tem nada. Porque quando você diz que é conservador, você pensa: bom, é uma pessoa que não xinga, é uma pessoa que não peca, é uma pessoa que não faz mal. E tudo que eles fazem é justamente o contrário. O cara que se diz conservador é o cara que chega lá na frente e diz que Maria do Rosário é uma puta. Danilo Gentili é o ícone do conservadorismo. Olha como tem alguma coisa errada nisso. Eu queria fazer duas considerações. Primeiro sobre a palavra puta. Palavra puta que, quando é proferida, xingada, dita, tem um tom de desmoralização, de mulher que não presta, de mulher que troca sexo por dinheiro, de mulher que é fácil, que é vagabunda e por aí mais. Queridos e queridas, primeiro vamos entender a história das putas no mundo. Existem prostitutas desde o tempo que Jesus esteve na Terra. Jesus, aliás, no episódio bíblico, disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou, e salvou a prostituta de ser apedrejada. Nós precisamos evoluir. E nós precisamos evoluir sabendo utilizar bem as palavras. Qualquer mulher que esteja na vida exercendo a profissão de prostituta, a gente não pode julgar. Não se sabe se ela foi porque quis, se ela foi porque precisava de dinheiro, se ela foi empurrada pelo pai, pela mãe, por uma tia. Como é que nós podemos julgar isso? Então, acho que a gente precisa começar a fazer não o nosso cerceamento da nossa liberdade em se expressar, mas de dizer: para que eu vou xingar
a ministra, a deputada de puta. Que direito tenho eu de imputar uma coisa dessa a essa pessoa? E aí, concordo com o professor Pablo, isso é falta de argumento. Isso é falta de dizer. Eu vou aqui dizer o seguinte, eu não confio na ministra Damares, eu não acredito na capacidade intelectual e de gestora da ministra Damares num ministério tão sensível com o qual ela exerce, né? Ela é ministra. Eu não creio, eu não vejo, eu não li, eu não tenho conhecimento sobre trabalhos significativos na área social da ministra Damares. E por causa disso, eu não, volto a falar, não confio nela, não acredito nela, certo? Não creio que ela vá fazer nada de significativo. Mas volto a dizer, não a xingo, não participo de grupos que a desmoralizem, certo? Compreendo que ela faz parte de um pensamento ideológico conservador da qual eu não comungo, certo? Mas isso não me dá o direito nenhum, nem de rasgar qualquer matéria dela e esfregar nas minhas partes genitais. Isso não me dá o direito de chamar... Partes podorentas. Não me dá o direito de xingá-la de puta, de rapariga, de quenga, de qualquer coisa dessa. A gente precisa ter, acima de tudo, uma coisa. Para evoluir como sociedade, eu preciso ter bons argumentos, preciso ouvir a palavra do outro e eu preciso, se quiser vencer pela minha capacidade intelectual, a minha capacidade de convencimento e não de xingamento. Passando a limpo. Manda! O nome do quadro é Manda as Pessoas para o Goulart. Não é, Cleber. Para Goulart? João Goulart. A primeira notícia é... Guardas municipais de Ouro Preto, Minas Gerais, no dia 22 de abril deste ano, 2019, desmancharam uma homenagem a Marielle Franco, que eram tapetes de madeira, com aquele pó de madeira feito em Ouro Preto, com ordem do Comando da Guarda, que apoiou a atitude. Segundo o comando, o desenho de cunho político não poderia ser exposto na Semana Santa. E ainda disseram mais, liberdade não é absoluta. Essa notícia é verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Falsa. Verdade verdadeira. É verdadeira. Aconteceu agora, no dia 22/4, os guardas municipais eles desmancharam as imagens de Marielle Franco de apoio que foram colocadas na igreja, em frente à igreja, já que era uma tradição de Ouro Preto colocar aqueles tapetes de serragem. Essa notícia está vinculada no site veja.abril.com.br. Agora, eu acho que eles fizeram isso a mando de alguém. Do comando. Porque, não, uma pessoa específica da política de Ouro Preto, porque guarda municipal, né? Guarda municipal. Eu acho que algum político mandou tirar dali. Eu acho que eles não foram autonomamente fazer isso, até porque não vejo... Não tinha cunho político. A polícia de Minas está ligada diretamente às milícias, né? Todo guarda municipal quer ser um PM, né? Não, mas, ó, peraí, nada contra os guardas municipais que escutam o Historiante. Nós não estamos fazendo a crítica a vocês. Agora, se você fizer um exame de consciência, lá no fundinho você quer fazer um concurso pra PM. Não, brincadeira. Mas assim, eu acho que existe um comando maior, comando político, que indicou isso. Além da questão do departamento, do grupo, né, que eles estão ligados na prefeitura municipal. Acho que algum político mandou eles chutarem a parada lá. Pronto, vamos para a próxima. Discurso do ódio contra jornalistas cresceu no mundo, inclusive no Brasil, que caiu 3 posições no índice de análise. Contudo, o Brasil ainda continua na zona verde de atuação dos jornalistas. Não. Verdadeiro. Mentira. Verdadeiro. Ele tá na zona vermelha. Acho que a gente ainda tá com liberdade.
Rapaz, eu acho que a gente já está na zona vermelha aí de alerta. Em alerta, né? Pronto, tivemos aqui 2 acertos. Pois o Brasil caiu 3 posições e está beirando já a zona vermelha, que é a zona de piores atuações para jornalistas no mundo. Essa notícia está vinculada no site globo.com. Depois das eleições de 2018, o discurso de ódio, desinformação e ataques à imprensa, declarado principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, acabou causando essa onda contra os meios jornalísticos. Isso daí também com apoio a declarações controversas com relação aos direitos humanos. Isso aí, segundo a análise dos órgãos internacionais, é um prelúdio para períodos sombrios para liberdade e democracia. Ou seja, o Brasil, em 2019, está aí praticamente numa zona vermelha de atuação dos jornalistas, que é similar a uma zona de países em conflito. Essa situação está ficando grave desde o ano passado, com mortes de jornalistas no país, algumas agressões à atuação de jornalistas. Aí eu falo como um todo, né, de jornal impresso, TV e principalmente no interior, viu, gente? É onde o peso dos comandantes políticos é maior com a imprensa local. A gente viu recentemente, né? Estamos vivendo, né? Ainda essa tensão entre o STF e a imprensa, né? Porque o maior órgão, né? Que preserva a lei acabou se corrompendo aí nessa questão do proteger a liberdade de expressão, né? E a liberdade à informação, que está ligado diretamente à imprensa, né? E aí infringiu direitos constitucionais quando o Toffoli, sem nenhuma, como eu posso dizer, sem nenhum devido processo legal, né, simplesmente decidiu que a imprensa deveria se portar ou restringir, enfim, censurou o antagonista. E isso aí é uma prova que a imprensa, né, está sofrendo sérias repressões no país, né? Essa coisa do antagonista a gente vai ter que conversar, viu? Porque não, pra o mim, antagonista, ele é um site baseado na defesa bolsonarista e na veiculação de um bocado de informação, assim, que reforçam o aspecto deles, que é o aspecto da política ligada ao liberalismo, que a gente sabe que no Brasil não tem liberalismo. No Brasil o que existe é a política das oligarquias. Então eles defendem determinada oligarquia e atacam o PT, enfim. É tanto que um dos editores é o Diogo Mainardi, gente. Diogo Mainardi, que era o editor da Veja, que quando o Aécio perdeu a eleição, ele foi embora do Brasil. Ele foi morar... O Aécio não, ainda era o Alckmin. Quando o Alckmin perdeu, ele foi embora, foi morar em Veneza, foi usar o passaporte dele, italiano. E de lá, juntamente com uma galera, eles ficam veiculando esse material. E mais, o antagonista é patrocinado pelo Bebiano, gente. Bebiano, que elegeu Bolsonaro, o cara que trabalhou para eleger Bolsonaro. Então a gente vai ter que pesar essa questão. Isso que eles fizeram com o antagonista, eu sei que, baseado nos mecanismos legais, e aí quem pode falar melhor sobre isso é Lídia, eles fizeram errado. Porque quem mandou fazer, quem mandou censurar, quem mandou apreender as coisas, enfim, foi o STF. E quem pode julgar, eventualmente, um recurso, vai ser o STF. Aí o STF manda prender e vai julgar o que aconteceu. Ele violou várias questões judiciais do devido processo legal e inclusive do ampla defesa, né? Que é aí em relação a isso, eu sei que a todo mundo que ele não agiu, ele foi o autor e o juiz do próprio processo, né? Só que a gente precisa pesar a questão do antagonista, porque assim, o antagonista ele realmente ele veicula fake news porque ele é partidário. Mas no caso ele não veiculou a fake news, né? Inclusive ele tem fontes. Mas como constitucionalmente ele pode guardar a fonte dele, ele se resguardou desse direito.
Mas a fonte é tão segura que a própria decisão traz que a censura não foi posterior ao caso, né, ao processo e tal, enfim. Mas, enfim, existe realmente, né, eles têm que comprovar a existência dessa conversa. Claro que toda a imprensa, dependendo do ponto de vista ideológico ou político, ele direciona a matéria em relação a atender para incriminar ou absolver, enfim, o personagem, né, da matéria. E, no caso dele, incriminou o Toffoli, né? E ele se sentiu diretamente, enfim, injuriado ou difamado. Mas o que acontece é que a imprensa, ela tem essa liberdade, né, de expor e futuramente entrar num processo legal para que ela prove o que ela falou é real ou não. E não houve isso. Não houve, ele não foi réu. O antagonista não foi réu numa ação. Né? Existem outros ministros que têm ações. O Mendes, Chico, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele tem várias ações. Chico Mendes sobre. O Gilmar Mendes, ele tem ações relacionadas a essa questão da difamação, da injúria, enfim. E são processos legais, né? Ele é autor, existe o réu, enfim, e vai ser julgado não por ele. Toffoli foi totalmente antiético. Ele usou do poder dele para interesses pessoais e ponto. Ele não quis aguardar na fila para que o processo dele tivesse os devidos processos legais. Ele simplesmente usou do poder dele. Que é o que o Francisco... É Francisco, gente? O Lima, o ministro Lima. Ministro Lima? O cara que mais... Carlos Fernando. Que foi... porque tem vários... Tem muito histórico, na verdade, no STF, de ministros que interferiram diretamente na censura por conta de interesses pessoais. E então o Toffoli não tá aí... não é o primeiro a fazer isso. Mas o antagonista deu uma pegada ali no calcanhar de Toffoli, que eu achei assim que foi realmente maravilhoso a resposta, em relação ao fato de ele nunca ter passado num concurso para juiz. Ele foi nomeado ministro sem ser magistrado. E com certeza, né, isso deve ferir um pouco a honra dele, digamos assim, pessoal, né? E o antagonista respondeu, né, caso o juiz mesmo reprovando, o ministro reprovando 2 vezes no concurso, talvez ele saiba que o que ele fez é errado. Foi errado. Como todos os cidadãos, né, ele deveria ter recorrido ao devido processo legal. Enfim, a gente vai falar mais disso na frente, né? Vamos retornar isso. Ok. Ah, é? Então tá. Vamos lá para as falas dos nossos seguidores aqui. Vamos começar com a fala da Carolina Aguiar. Vou mandar para o Márcio Fabiano. Márcio, a Carolina Aguiar falou o seguinte: meu argumento seria o respeito. Ter liberdade de expressão não lhe dá o direito de desrespeitar o direito, a opinião e o próximo. Arrasou, Carolina. Palmas para você. Exatamente isso. Agora, Carolina, aproveitando que você foi aplaudida aí por nós, quando você estiver com seus amigos e amigas e colegas, faça uma pergunta quando vocês começarem a debater essas coisas. Por que é tão difícil a gente ter respeito? Eu acho que às vezes é difícil, Carolina, porque a gente não procura, não tem a curiosidade de conhecer o outro, não é? Eu precisei fazer uma disciplina especial no mestrado, chamada etnoecologia, para eu poder aprender a entender como é a vida de um indígena, certo? Porque mesmo com minhas leituras,
mesmo com minha idade, mesmo com minha experiência profissional como publicitário, professor, às vezes ficam aquelas coisinhas ainda do imaginário, por exemplo, sobre os indígenas, né? E o indígena no Brasil, ele não é aquela figura folclórica de trajes curtos e tudo mais. O indígena é aquela pessoa que está aqui perto de nós, aqui no sertão do São Francisco, estão tentando viver e sobreviver da terra, estão nas universidades, ainda bem, e estão, eu conheci um nessa universidade que eu estava fazendo essa disciplina, e foi muito interessante que ele falou da vida dele. Ele estava vestido como um jovem qualquer e dizendo que ele se veste, se paramenta nos rituais dele lá da aldeia dele, né? Então a gente vai aprendendo, Carolina, a gente vai aprendendo. Eu aprendi muito quando eu morei fora do Brasil. Primeiro porque eu passei um tempo nos Estados Unidos, outro na Europa. Nos Estados Unidos, o grande aprendizado que eu tive é que eles são seres humanos normais. A gente sempre acha que americano é o americano do filme. Não, o americano comum é muito semelhante a nós. Né? Porque, aliás, não tem por que eles não serem tão semelhantes. Biologicamente, fisiologicamente, eles são iguais a nós. Então é isso. Respeito, paciência, ouvir. Eu acho que respeito, Carolina, não significa você, por exemplo, tá bom, eu agora vou concordar com tudo. Não é isso, não. De jeito não é, mas é o contrário disso. É entender que o diferente, a oposição, os opostos é que fazem a gente avançar. Sim, com certeza. Ok. Cleber Roberto, pega essa aqui. Oi. É um perfil chamado O3 Filmes. Tá, então é uma produtora de filmes que entrou em contato aí. E falou o seguinte: não existe meia liberdade, mas a liberdade bem junto com a responsabilidade. Por isso, a liberdade de expressão deve ser irrestrita, não eximindo de responsabilidade se houver cometimento de crime real. Injúria ou difamação não deveriam ser crimes, pois não há lógica em criminalizar uma ofensa, já que é algo totalmente subjetivo. Podem ser contravenções, ações civis com pagamento de indenização, a depender do caso, pois isso pode ser, como já está sendo, usado como censura extraoficial. Não só de expressão, liberdade existe ou não existe. Não há meio termo para isso. Eu acho que a O3 Filmes acabou confundindo um pouco essa questão da liberdade de expressão e do discurso de ódio. Porque a partir do momento em que você se excede na sua liberdade e passa a atacar outra pessoa ou outra minoria ou outro grupo social porque não gosta deles, ou seja, começa a incitar o ódio contra aqueles grupos, isso aí passa a ser um crime. Isso aí passa a ser motivo de penalização, porque a liberdade de expressão ela deve ser sim pregada, mas a intolerância não deve ser tolerada. Como a gente foi até comentado aqui no podcast sobre a questão de discussão de ideologias, que é o podcast 44, que está disponível para vocês. O professor Pablo faz uma discussão excelente sobre a questão do paradoxo de Karl Popper, o paradoxo da tolerância, que você não deve tolerar o intolerante. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa começa a tolerar a intolerância, esse intolerante pode vir a tomar o poder e pode vir a derrubar aquela sociedade que está ali vivendo na tolerância. É a mesma situação de uma pessoa que vai aceitar o discurso de ódio, o discurso agressivo, o discurso para atacar, por exemplo, nordestinos, ou então atacar um determinado grupo religioso de matriz africana, por exemplo. A partir do momento em que você começa a atacar, começa a se exceder nessa liberdade de expressão, que não é mais liberdade de expressão, e discurso de ódio, você vai ser punido pela lei, porque a lei proíbe exatamente isso, essa incitação de ódio, essa incitação da violência de uma pessoa para um outro grupo. E como comentado no início desse podcast,
quando você tem, digamos, uma gama de seguidores muito grande, uma gama de amigos muito grande, isso aí tende a se tornar uma bola de neve, algo que não tem controle e algo que acaba atingindo muitas pessoas. Porque uma pessoa, um youtuber, um digital influencer, que vem a dizer que nordestino só vai, por exemplo, para São Paulo para pegar esmola, isso aí acaba reverberando em toda a sociedade, em todo o Brasil. E infelizmente isso é algo que ainda vem ocorrendo muito, principalmente nas redes sociais. Esse discurso de ódio, nesse ponto aí sobre liberdade de expressão, metade ou não, a liberdade de expressão, sim, deve ser algo que deve ser entregue, digamos, em sua totalidade. Mas a partir do momento que você excede essa liberdade para atacar o outro, você tem que ser punido dentro da lei. A Lei 7.716, né, de 89, que guarda essas questões que Kleber está falando aí, dos crimes de preconceito, né, que é a lei de racismo. E aí insere religião, xenofobia, todas essas questões, não só relacionadas à questão racial, cor, né? É toda discriminação realmente feita com esse viés, seja qual for qualificado, ele é punido. E sobre essa questão da xenofobia, né, que se falam dos nordestinos, teve um caso que teve uma repercussão muito grande, tanto que a pena dela foi convertida justamente pela repercussão que teve, né? Ou seja, ela teve um certo tipo de afetou ela moralmente. E a Maiara Petruso, ela tuitou incitando que as pessoas matassem um nordestino, né? Nordestino não é gente. Por favor, faça um favor a São Paulo e mate um nordestino. Nordestino folgado, ela falou. Por conta da votação de Dilma, né? Teve 70% aqui na região norte-nordeste. E o sul-sudeste teve essa revolta contra os nordestinos. E preferiram e usaram a internet de forma assim desmedida para agredir os nordestinos. E a maioria, né, foram usados como, como eu posso dizer, usados como exemplo, exemplo do que é um crime, né, e no âmbito principalmente virtual. E a Maiara Petruso, ela foi realmente punida judicialmente e a pagar alguns R$1.000, e enfim, a pena dela foi convertida a R$500 e serviço comunitário devido a fato dela não ter ficha criminal, né? Deixa eu falar uma fala aqui que eu acho que vai pegar o que você está falando e você já aproveita e comenta. Casos. Uhum. Porque é um comentário feito no mesmo comentário do A3 Filmes. Uhum. O Giovanni de Souza comentou o seguinte: se liberdade termina onde a do outro começa, seja o limite da sua casa, do seu carro, da sua camisa, do seu país ou dos seus direitos, é sim uma meia liberdade. E estas têm que ser maleáveis e elásticas, pois não há liberdade para todos ao mesmo tempo. Se todos acreditarmos que nossa liberdade não pode ser ajustada à de outros, ou o contrário, teremos atritos e esta será motivo de intolerância. Eu fiquei um pouco confusa com os dois parágrafos, né? Mas, assim, eu entendi o que ele quis dizer no final, na questão dos limites da liberdade, né? Como a gente já vem comentando aí, essa questão de se expressar, né? Especialmente usando a internet. Porque a internet, querendo ou não, ela tem uma dimensão, assim, incalculável. Então, legalmente, ela se torna um pouco mais grave, né? Então, a liberdade do outro lado do país vai ser afetada por conta do seu preconceito, do seu posicionamento que você acha que é opinião. Ofender um nordestino não é exatamente uma opinião. Você está ferindo um povo, né? Você está ferindo a minha liberdade de ser nordestina, né? A minha liberdade de votar em que eu quiser, por ser nordestina.
enfim. Esses crimes, né, eles a partir do momento que a sua opinião se torna algo que fere o outro tem total direito de recorrer, né? E isso é determinado legalmente como crime, né? Você ferir a liberdade do outro, de ser quem ele seja, ou seja por questões de grupo ou por escolha mesmo, como no caso da homofobia, né? Ok, e tem uma coisa que ele falou aqui que eu vou complementar o que está sendo falado, que é o seguinte. Ele falou, quando a opinião é propagada aos quatro ventos, deixa de ser opinião e se torna um discurso. Ódio do bem ou indiferença, não entendi o que ele falou não. Ele falou, o sutil limite deve ser tateado com as mãos do bom senso. E eu só queria deixar claro o seguinte, liberdade, tem gente que entende liberdade irrestrita como a liberdade total de você fazer o que você quiser. Isso desde o momento em que nós, na era moderna, estabelecemos o contrato social como aquilo que vai ser a régua que a gente vai se guiar para poder viver em sociedade, o que existe de liberdade é uma liberdade dentro de uma coisa que a Marilena Chauí fala, que é a possibilidade objetiva. Não existe a liberdade restrita sem uma possibilidade objetiva. O que é essa possibilidade objetiva? É você ser livre dentro dos espaços que o contrato social estabelecido o dá. Então você não vai ser livre, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser, etc e tal. Entre aspas. Você vai colher, Você é livre dentro daquilo, da possibilidade objetiva que lhe é dada pela Constituição, pelas leis estabelecidas. Então você é livre para fazer o que você quiser dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Então é uma possibilidade objetiva de liberdade. Você não pode misturar eu quero falar que o nordestino é burro, o nordestino não sabe votar e tal. Bom, essa sua opiniãozinha, ela pode ser até sua opiniãozinha, só que é uma opinião errada. Por que é uma opinião errada? Porque ela não está baseada em pesquisa, em estudo, em análise, ela não está baseada em nada. Você está simplesmente falando aquilo que está no seu coraçãozinho. Então, opinião sem embasamento, você fica caladinho e guarda para você. Quando a sua opinião é baseada em pesquisa, em estudo, aí você emite. Por quê? Porque você leu no artigo tal, na revista tal, no livro tal, que é assim, assim, assado. Então, vamos entender que discurso de ódio não é opinião. Discurso de ódio é ofensa e isso está previsto em lei, você vai ser punido. Exatamente. Como eu falei lá no início da questão da opinião, né? Eu não gosto de fulano. É uma coisa, né? É a minha opinião. Mas a partir do momento que eu uso o meu não gostar para odiá-lo, né? Isso já passa a ser um crime, porque eu estou perseguindo, eu estou difamando, eu estou injuriando uma determinada pessoa, comunidade, enfim, nação. Uma coisa que, inclusive, o historiante falou não faz muito tempo sobre Sartre, né? Sartre, que fala da liberdade e a responsabilidade. A liberdade, ela gera responsabilidade. Não está ligado a isso. Você é... Porque esse conceito da possibilidade objetiva é um conceito do existencialismo. Não é do Sartre necessariamente, mas é do existencialismo. A possibilidade objetiva, que é aquilo que o existencialismo prega, é o seguinte. Você é o responsável pelos seus atos. Ou seja, o que você é, quem você é aquilo que você faz. A sua ação, sua atitude define quem você é. É dentro desse pressuposto. Então, você toma suas atitudes enquanto pessoa consciente de si livre. Porque nós estamos, segundo Sartre agora, nós estamos fadados ou condenados a sermos livres, segundo Sartre. Em qualquer situação. Você vamos dizer assim, você não saiu para uma festa, você escolheu não sair para uma festa. Ou seja, você, sujeito livre, escolheu ficar. Até quando você está sob tortura, você está sendo torturado, aí você revela a verdade, o segredo. Você revelou porque você quis.
quis entre aspas, porque você seria livre para aguentar todas as consequências da tortura e morrer sem falar nada, mas você revelou, porque dentro daquilo que lhe foi apresentado, você, sujeito livre, escolheu outra coisa. Inclusive, quando você é escravo, você é um sujeito livre. Você pode escolher se rebelar ou se conformar. Pílula azul ou pílula vermelha? Brincadeira. Legal. Era só essa questão de Sartre que eu queria falar mesmo. Que eu entendia que a liberdade gerava a responsabilidade. A partir do momento que eu tenho a consciência justamente de que minhas ações geram resultados. Consequências, no caso. Você tem que estar preparado para isso. Tiago Veloso, que tá aqui escrito que é furioso também. Fast and Furious! Veloso e furioso. Ele fez isso. Fez. Veloso e furioso. Fast and Furious! Ele escreveu o seguinte. Tente orientar esse menino. Eu tenho que entrar na universidade, né? Então, eu tenho que dizer que acaba a liberdade quando começa a do outro, e a sociedade que corrompe o homem, segundo Rousseau, e blá, blá, blá. Tiago Veloso, se você for na prova do Enem colocar na sua redação, colocar isso, vai ser zerado. A discussão que vem sobre essa questão de liberdade de expressão e discurso de ódio é um debate que é um debate até sério para o convívio social, não é somente aí para a questão da redação do Enem, para uma redação de algum vestibular ou concurso. Esse é um debate que tem que ser levado sério para a nossa sociedade, porque infelizmente o discurso de ódio é algo que está sendo difundido aí pela sociedade, está perdendo controle, porque as pessoas estão confundindo a sua liberdade de expressão com o direito de xingar, agredir, insultar as outras pessoas nas redes sociais, por exemplo. Sobre essa questão de Rousseau, de pegar esse aforismo dele, essa mensagem que é sempre utilizado sobre a sociedade que corrompe o homem, eu não entendi muito bem a sua colocação nessa questão, sobre essa discussão. Sobre a questão aí dos filósofos que abordam a questão do contratualismo, como já bem lembrado aqui pelo professor Pablo, dentro do contrato social há um limite ali da liberdade. A partir do momento em que você sai do seu estado de natureza e vai para um convívio em sociedade, um convívio social, você tem que abdicar de certas liberdades. Uma dessas e dessa forma de abdicar dessas liberdades vai fazer com que a sociedade venha a conviver pacificamente, porque segundo Thomas Hobbes, se a sociedade não estiver dentro desse contrato social, vai estar aí entregue a um caos, uma violência de uns agredindo os outros fisicamente, e nós estamos vendo agora uma expansão de um discurso das pessoas se agredirem verbalmente aí nas redes sociais. Se fosse fazer uma análise aí do contrato social nas nossas redes sociais, seria algo aí alarmante, porque está todo mundo aí entregue, digamos, a um estado de natureza da internet. A guerra de todos contra todos. Não, mas existe o marco civil, né? Regular essas questões que até então só eram questionadas na vida civil, né? Fora da vida virtual. Mas aí o Marco Civil entra, né, dando aquela rasteira na galera que acha que liberdade de expressão é agredir, é incitar ódio, enfim, digamos assim, infringir leis cíveis, né? Exatamente. E aí o que acontecia também era que as pessoas processavam as redes sociais, né, querendo que houvesse resultados ou indenizações. E aí o Marco Civil, ele traz justamente essa questão para a questão civil. Existem pessoas por trás das redes sociais e das máquinas, e elas têm que responder pelos seus atos. Exatamente, essa questão exatamente do contrato social da pessoa viver em sociedade, viver pacificamente com o outro, e tem que se adaptar sua liberdade àquela realidade social, aquela realidade em que você tem que, como diz o ditado, tem que dar o respeito para receber o respeito. Responda, Francisco Júnior. Pô, é meu irmão. Francisco Júnior. Chicão.
Meu argumento central seria que liberdade de expressão não te dá o direito de xingar ou desrespeitar um determinado grupo ou pessoa física. Exatamente, Francisco. E volto a repetir. Nós precisamos refletir sobre por que ainda é tão difícil para a gente compreender o outro, entender o outro, não é? É necessário que nós passamos por essas questões para que a gente possa crescer como cidadão no Brasil. Gente, deixa eu falar uma coisa. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, eu sou um otimista por natureza. Não que eu acho que tudo vai dar tudo certo, naquelas palavras chavões de autoajuda, não. Porque eu acho que nós, cada vez que passamos por esses processos tão rudes, cruéis que nós estamos vivenciando agora, tem sempre pessoas que estão tornando o mundo mais relevante. Tem sempre pessoas que estão levando debates. Tem gente que está dando aula de história. Esse cara se chama Rodrigo Bione, criou um projeto muito interessante de dar aula de história na praça lá em Recife. Então tem gente que está fazendo muitas coisas legais, pontuais, independentes aí no mundo, sem necessariamente estarem atreladas a partidos, a ONGs, a entidades ou o que for. Mas tem gente que está cansada de ver tudo isso, de ver essas intolerâncias, de ver essa incapacidade de se conviver, e que diz, não, vou fazer minha parte e vou abrir o meu coração, o meu pensamento, minhas ideias, para poder criar um mundo. Posso contar uma história rapidinha de intolerância minha, assim, de preconceito musical que eu tinha? Vou falar abertamente, porque eu adoro o historiante, que esse podcast é um momento que a gente tem que falar de como as coisas, a gente evolui junto com vocês, com a opinião, com a crítica de vocês. Eu não gostava daquela banda Limão com Mel. Eu achava que era uma letra ruim. Eu estou sentindo a falta de você. Que era isso, que o cantor era sempre meio desafinado, aquelas coisas. Então, há uns 10 anos atrás, eu fui a um congresso de assessores de comunicação da Bahia, e esse congresso foi sediado na cidade de Feira de Santana. E aí a gente recebeu um convite da organização do evento para irmos assistir no último dia do congresso. Haveria uma confraternização, a gente ganhou lá para ir ver o show do Limão com Mel. Quer saber? Eu me diverti tanto e me diverti mais ainda quando eu consegui entender que eu tinha acabado com um grande preconceito meu ali, né? De achar que aquelas bandas não faziam músicas legais e tudo mais. Ora, se eu me diverti, eles têm uma música muito legal que se chama Luz, Câmera, Ação, tal. E eles faziam uma troca de roupas. Eles eram assim bem bregões, mas sem vergonha de serem felizes. Se aquilo dali me fez feliz, acabou-se, certo? Então é isso, não significa que eu comprei todos os CDs da banda Limão com Mel, não significa que eu me converti em fanático da banda, significa apenas que depois que eu vi, tá, eu me diverti e consegui entender o seguinte: tá bom, eles existem, fazem esse som, muita gente gosta, eu gostei dessa noite e acabou-se e a vida continua. Aí precisava falar disso. Ok, estamos aí, né? O Márcio, todo podcast, ele conta uma história, né? Sobre alguma coisa que aconteceu. Diário do Márcio. Não, mas isso é muito bom, porque são experiências particulares. E reforça o seguinte: é interessante que também a pessoa que está nos escutando, o aluno, o professor, ele saiba que as experiências moldam o modo como a gente enxerga determinados assuntos. Isso é bom, isso é necessário que seja falado. Lídia Verônica, o Pablo Henrique, nosso playlisteiro da gente, Zé Playlistinha, ele falou o seguinte: falaria sobre o caso do Danilo Gentili e sobre a censura do STF sobre a revista Cruzoé e o Antagonista. Realmente, a gente já comentou aqui, né, um pouquinho antes, sobre essas questões aí. E embora o que acontece hoje, né, a imprensa
às vezes divulga uma fake news ou não, mas muitos canais são tendenciosos, mas constitucionalmente todo mundo tem direito à informação, a conhecimento, né, do público. A imprensa não pode ser censurada. E no caso do Danilo Gentili, ele não cometeu um crime de imprensa, né? Embora ele use como uma atitude de, digamos assim, ele tenha isenção, ele seja, como é que eu posso falar? O caso seja uma expressão artística, né? Licença como humor. Não, é licença artística mesmo, porque na Constituição, quando se fala da liberdade de expressão, fala da liberdade artística também. E ele se prende a essa questão. Mas é como a gente já falou aqui, tudo isso tem limites. Realmente seria interessante usar essa questão do Danilo Gentili, porque é como eu disse, o crime dele não foi atacá-la como política, não foi uma crítica, não foi uma calúnia, né? E não foi nenhum tipo de difamação que ele usou no exercício da profissão dele, nem como repórter, que ele era na época, né? Nem como humorista. Foi uma questão de cunho social mesmo. Foi uma agressão, ele feriu a honra dela, foi uma injúria que ele aferiu. Então, eu usaria também o caso do Danilo Gentili como um bom exemplo, né, de liberdade de expressão e o crime de injúria à honra, né, da Maria do Rosário. E a questão do Toffoli, eu falaria mais em questão do antiprofissionalismo dele, né, que é a censura à informação, a censura à imprensa, que a imprensa ela tem constitucionalmente um resguardo à questão do anonimato da fonte dela. Então, a partir daí, a imprensa pode divulgar informações resguardando a sua fonte. Mesmo na liberdade de expressão sendo vedado o anonimato, a questão da imprensa ela é salvaguardada pela questão do ato ter sido feito no âmbito da profissão deles, né? Então, o juiz excedeu o seu poder simplesmente censurando a imprensa e não abrindo o devido processo legal para que houvesse investigação da fonte, se a fonte era verdadeira ou não. Não houve esse tipo de diligência, né? Ele foi diretamente no fim do processo. E aí ele infringiu várias questões constitucionais além da liberdade de expressão. Ele infringiu também o direito à ampla defesa, né, da imprensa de se defender e de arguir aí as questões trazidas na determinação. Foi um excesso de poder e a censura ela é anticonstitucional. Então, assim, eu usaria, os dois casos são muito bons, mas eu acho que na questão do exceder a liberdade de expressão, eu usaria mais o caso do Danilo Gentili na redação. Porque, além da repercussão, né, e além de ser muito recente, fresco, está muito na cabeça das pessoas, inclusive dos quem corrige as provas? Dos fiscais, dos avaliadores. Também tem essa questão da gente poder argumentar a liberdade de expressão e a injúria à honra, né? Ele feriu a honra da mulher e não da política. Eu acho que eu usaria mais esse caso do que o do Toffoli, que foi censura e eles não chegaram de fato a se ofenderem, né? Injuriar-se, enfim, preconceito, enfim. Eu usaria mais o caso do Danilo Gentili numa redação. Ok, eu vou encerrar aqui nosso giro de comentários, né, com o comentário do Flávio Santos, que todo episódio ele bate aqui o ponto. E ele falou o seguinte, e aí eu vou deixar aberto para que todos nós possamos comentar.
Eu considero esse tema uma continuação do anterior sobre as ideologias. O discurso de ódio tem como objetivo a ofensa direta, seja por racismo, machismo, homofobia, preconceito étnico ou físico. Já a liberdade de expressão ou de opinião, muitas vezes vem com alto grau de ironia e sarcasmo. Claro que em alguns casos também pode ser considerada ofensiva. Para mim, ambos são influenciados pelas ideologias. Trago 2 casos para reflexão que ocorreram nos últimos dias. O primeiro é a decisão judicial que envolve o humorista Danilo Gentili, este que ultrapassou por diversas vezes os limites de humor e da liberdade de expressão em caso de ofensas misóginas e até injúria racial. Basta fazer uma pesquisa pelos buscadores e comprovar. O segundo caso ocorreu na cidade de São José dos Campos. Um professor de geografia foi gravado por um de seus alunos durante a aula fazendo críticas ao presidente, mais precisamente sobre a forma como ocorreram as eleições e os rumos que estão sendo dados sob sua gestão. O que diferencia os 2 casos é a empatia popular dada ao primeiro e a falta ao segundo. Nas redes sociais, muitos artistas e desconhecidos se manifestaram solidários a Gentili. Já no segundo caso, o incômodo silêncio da sociedade. Eu vi poucas manifestações de solidariedade ao professor, a maioria de colegas de profissão. Há algumas semanas foi dito num podcast, não me lembro do participante, sobre um pensamento de Vargas Llosa, foi Márcio, sobre o uso da cultura, que nos dias de hoje tem função de entretenimento, isto é, a cultura do pão e circo segue viva. Fato que leva a multidão de pessoas a defender a liberdade de expressão para o lado mais conhecido e influente, que age e diz o que a maioria concorda. E isso diz muito sobre a atual sociedade brasileira, diz lutar pelo poder de voz, sem a humildade para ouvir, e quem a tem não está sabendo usá-la. E aí? Esse caso do professor de geografia foi uma coisa emblemática, viu? Porque ele se manifestou, ele não estava fazendo coisa errada em sala, ele se manifestou sobre o processo eleitoral. Possivelmente pode ter resvalado sobre um dos assuntos que ele estava tratando em geografia. Os alunos comentaram com ele, pediram a opinião dele. Ou seja, não foi uma coisa assim que ele foi, como alguém pode dizer aí, foi lá para doutrinar. Não, os alunos pediram a opinião dele. E ele, como um professor, ele deu a opinião. Pois é. E aí o cara foi simplesmente demitido da escola por se manifestar contra o Bolsonaro. Então, na verdade, por emitir a opinião dele sobre o processo eleitoral. Então, se isso não é cerceamento da liberdade de opinião, eu não sei o que pode ser chamado, não. Eu tô atrás do... Não, já responderam. Ok, então vamos para os nossos pinga-fogos. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Pinga-fogo do Márcio. Kleber, comunista é palavrão? No Brasil, em que o pessoal acha que nazismo é de esquerda, a terra é plana e vacinas criam autismo, infelizmente o comunismo se tornou uma espécie de palavrão utilizado por algumas pessoas aí da direita, ou os neocons, os novos conservadores, que acham que isso aí é um insulto, né? Mas eles utilizam essa palavra, comunismo, somente vendo os lados, digamos, ruins que ocorrem nessa área aí da política. Muitas vezes eles não citam, por exemplo, que também em países de vertente capitalistas ocorrem fome, ocorrem misérias, ocorrem vários problemas sociais. Eles acabam vendo apenas a Venezuela e Cuba, são os países comunistas, então esses são exemplos de coisa ruim, então o comunismo é um palavrão. Esquecem, por exemplo, que a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo, é governado pelo Partido Comunista Chinês. Eles não citam isso, não sei porquê, acho que é porque ou esquecem ou porque dentro da Terra plana a China está ali caindo da borda. É engraçado, né? E a China ficou, assim, a gente fala sobre segunda maior economia, é a maior economia do mundo, entendeu? É onde as variações
de trocas comerciais mexem com o mundo todo. Isso não é mais os Estados Unidos, entendeu? Eles ainda se mantêm por causa do poderio militar que eles têm, que é muito forte, mas não tem como negar, gente. Quem é que detém o poder econômico e a força econômica no mundo? São os chineses. Pinga fogo pro Márcio. Querido Márcio, aí ligado à família real britânica, não é inglesa, é britânica, do Império Britânico. Nossa. Márcio, a liberdade de expressão corre o risco de se tornar puro discurso de ódio sem leis ou normas que venham a regulamentar as redes sociais? Corre. Já está acontecendo, já estamos vivendo o caos, não é? É preciso que urgentemente a justiça, os pensadores, os juristas, os comunicadores, né, e a sociedade como um todo comecem a estabelecer esses limites, porque nós corremos um risco, sim. Aliás, o que eu quero dizer é, o risco já está, já não é mais risco, entendeu, Kleber? Nós já estamos vivendo assim, certo? As reputações hoje podem ser atacadas impunemente e elas são atacadas apenas porque alguém resolve atacar lá em qualquer lugar do país, resolve, estou com raiva, vou xingar. Ela é atacada, as reputações, porque alguém está de mal do outro. Isso eu estou falando não só de personalidades políticas, do judiciário ou do legislativo, ou mesmo celebridades, artistas e tudo mais. Isso eu estou falando de gente comum. Estou falando de pessoas que atacam as outras aí impunemente. O que eu quero falar é o seguinte: é preciso que nós tenhamos nós como indivíduos, tenhamos um grande senso de, eu não queria dizer pudor, Kleber, mas eu queria dizer um grande senso de domínio sobre nós mesmos, para nós estarmos alertas sobre como nós nos exibimos. Porque o risco está aí. Eu tenho medo. Entendeu? Eu tenho medo. Eu tomo alguns cuidados quando eu vou postar minhas opiniões, quando eu vou postar a minha imagem, e nesse sentido, porque a gente corre esses riscos todos. E o que eu quero dizer é o seguinte, já passou do tempo, a gente precisa regulamentar. Gente, deixa eu falar uma coisa, a regulamentação não é censura. A regulamentação significa uma série de normas e procedimentos para que as ideias continuem em liberdade, mas sem ofender qualquer indivíduo, sem depreciar qualquer grupo, seja ele quais forem. Ok? É nesse sentido. Só sobre essa questão, por exemplo, de normas e regulamentos em algumas redes, o Spotify, por exemplo, em 2017, ele baniu todas as músicas, bandas ou grupos que faziam músicas com discurso de ódio. Infelizmente, existem aí muitas, e muitas tentaram usar a plataforma aí para divulgar suas músicas, e elas foram banidas. O próprio, por exemplo, o YouTube, ele também tem uma série de restrições contra documentários ou clipes de bandas aí que fazem discursos do ódio. Mesmo foi fazer a pesquisa sobre o neonazismo na música, é um vídeo que está até aí no TV Historiante, e foi pesquisar sobre algumas bandas no YouTube. E para acessar algum desses vídeos, você tem que indicar que tem mais de 18 anos, tem que estar logado no seu Gmail para fazer o login no YouTube. E esses vídeos eles não são compartilhados, não são curtidos e não tem comentários. Ou seja, é um vídeo que fica ali totalmente restrito, como se fosse para pesquisa. Não pode ser utilizado para nenhuma outra função. E eu fiz essa pesquisa exatamente para divulgar aquele vídeo que está na TV Historiante sobre o neonazismo na música. E aí você vê exatamente essa questão das normas e das restrições que essas plataformas estão fazendo contra o discurso do ódio, que eles já sabem que é algo que infelizmente está aí crescendo, não somente no Brasil, mas no mundo. Ok, eu não tinha falado, mas eu queria agradecer a todos os comentários que foram feitos e você que está nos ouvindo, que quer fazer um comentário, que quer ter seu nomezinho aqui falado, seu comentário falado, participe das nossas enquetes nos nossos perfis sociais, no Instagram e no Facebook, onde a gente veicula lá as enquetes.
E aí você pode chegar lá e deixar seu comentário sobre o tema que a gente vai tratar. Então não perca tempo, faça isso. Se ainda não nos segue no Facebook e no Instagram, faça o favor de ir lá agora e se inscrever, tá? Aproveita aí o momento que você está ouvindo o podcast. Vai lá, se inscreve. E também no nosso canal no YouTube, né? Só que aí para participar realmente é nas enquetes, é nos perfis no Facebook e no Instagram. Recebemos aqui um áudio do nosso querido Pablo Henrique, não é? Vamos ouvir aí o que foi que ele falou pra gente. Bom, desde que eu conheci Historiantes, eu mudei completamente a minha forma de pensar, minha forma de agir. Antes eu via o mundo, somente via um polo. Agora eu tento ver o que passa na vida do outro para poder entender o contexto disso tudo. Agora eu valorizo coisas que antigamente era supérflua para mim. E tudo isso foi despertado pelo Historiantes. E eu só tenho a agradecer por tudo que essa equipe vem fazendo e por esse ótimo trabalho incomparável. Valeu, Pablo, muito obrigado. Então vamos agora para as considerações finais sobre o tema, né? Se o tema da redação for os limites entre discurso de ódio e liberdade de opinião, qual seria o resumo final, qual seria o argumento que a gente poderia utilizar na construção desse texto? Bem, para fazer uma redação, nesse sentido você tem que, primeiramente, saber a distinção do que é a liberdade de expressão e o discurso do ódio. A liberdade de expressão é aquela que você pode expor suas ideias, sua opinião sobre determinado assunto sem ter o medo de ser censurado por essa opinião. Só que essa opinião deve estar dentro da lei. E a partir do momento em que você sai da lei, você acaba entrando dentro do discurso do ódio, que é exatamente a incitação à violência, ou então denegrindo a imagem de uma pessoa ou de um grupo. Você deve ter em mente exatamente essa diferença entre o que é discurso do ódio e a liberdade de expressão, e para a solução aí desse problema com relação ao discurso do ódio, como lembrado aqui pelo professor Márcio, que é um problema que percorre principalmente nas redes sociais, deve haver uma regulamentação maior sobre as redes sociais e sobre as mídias também de comunicação, que muitas vezes acaba, digamos, liberando os seus funcionários, seus, digamos, humoristas, atores, para fazer incitações dentro de rede nacional e que muitas vezes acaba agredindo outras pessoas. Para a solução disso, ou seja, você tem que ter normas e regulamentos contra o discurso do ódio. E lembrando que a liberdade de expressão ela deve ser mantida, desde que não infrinja a lei. Dicas culturais. E agora vamos para as nossas indicações. Quem quer começar? Eu vou indicar um filme muito divertido que eu vi essa semana, esse final de semana, aliás, esse feriado, que se chama Nada a Esconder. É uma comédia francesa e é bem atual, que fala sobre um grupo de amigos que resolve durante o jantar colocar todos os celulares na mesa e todo mundo compartilha as mensagens, os e-mails, tudo que recebe ali. É muito interessante. Toca na nossa ferida, viu? Você assistiu qual versão? Eu assisti a francesa. Nada a Esconder. Tem uma francesa agora. Tem a francesa, tem a espanhola e tem uma americana. Ah, tá. Eu vi a francesa. A brasileira seria como? Não, a gente viu depois a francesa. Todo mundo morrendo com os tiros na cabeça e tal. Mais alguém? Lídia, quer mandar agora? Ainda não. Deixa eu mandar a minha. Vai. A minha dica, como sempre, tem uma música. Vou mandar aqui a música do Raimundos, Deixa Eu Falar, que é exatamente uma crítica aí contra... Canta um trecho aí, Cleber. Não vou cantar não, que a minha voz é horrível para cantar. Deus me livre. Até o professor Márcio aqui concordou com isso, não é, professor Márcio? Exato. O gato de Pablo aqui quase que destrói tudo. Sim, e vou fazer também uma indicação de filme. Que é o filme que eu acho que muitos aí já devem ter assistido, que é Infiltrado na Clã, que fala a história de um policial negro
no ano de 1978, o que ele faz, está fazendo a investigação e se infiltra dentro ali da clã, inicialmente através de cartas, tal, para manter o contato com alguns membros da entidade, e quando era preciso alguma presença física dentro ali das reuniões, ele mandava outro policial branco. Eu não vou contar mais nada do filme aí, senão vai ser spoiler e é capaz daí de eu ser censurado. Mas eu aconselho todas a assistir, porque é um filme muito bom que vai aí falar um pouco sobre a questão aí do discurso de ódio e do preconceito que existia e existe ali também dentro da sociedade norte-americana. Infiltrado na Clã, um filme de Spike Lee. Vou indicar Desejo de Reparação. Muita gente acha que é de Jane Austen, né? Austen, o filme, o livro, né? Mas não é. É muito bom. Vale a pena demais assistir. A fotografia é linda. Ganhou o Oscar, né? De trilha sonora. Globo de Ouro de melhor drama. E a história é muito legal porque fala justamente sobre difamação, né? Então, vale muito a pena assistir. E era numa época, né? O filme se passa em que a honra era muito mais questionada, né, do que hoje em dia. E as consequências eram muito mais graves na questão social e, enfim, da moral da pessoa. Se refletia por uma vida inteira. E dependendo não, as pessoas dificilmente conseguiam reparar o dano causado por uma difamação. Então, Desejo de Reparação é minha indicação. Ok, eu vou indicar um filme chamado The Post, com a Meryl Streep, que trata sobre o processo de revelação ou não de informações ligadas ao Vietnã, informações que eram consideradas sigilosas e que os jornais eles eram impedidos de veicular pelo próprio governo norte-americano. E o filme que é uma espécie de sequência, que é Todos os Homens do Presidente, que é um clássico aí, que algumas pessoas conhecem como Garganta Profunda, né? Que era o nome desse cara que era o informante que denunciou o Nixon, né, presidente, no processo da campanha, né, que ele estava monitorando e seguindo aí algumas determinadas pessoas através do seu comitê de campanha. Lídia Verônica, tudo bem? Hello! Temos playlist? Cara, playlist difícil, né? Será que eu posso indicar a soundtrack, né? Desejo de Reparação. Brincadeira. Vamos fazer a playlist sim, com certeza. Qual é o nome dela? Gente, sugere aí. O nome pra playlist. Liberdade. É o nome da música. Abre as asas sobre nós. Exatamente. Liberdade. Não, tem que ser. Não me interessa o que os outros vão pensar de nós. É enorme. Como é que é essa música? Mas... Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar. É um nome muito grande. O historiante já é um nome grande. Não cabe, não. Não me interessa o que os outros vão pensar de nós. Deixa eu ver. Ai, gente, é um nomezinho. Pequeno? Mas tem que ser relacionado à liberdade de expressão. Ou Liberdade, né? ou ódio, né? Língua solta. Língua solta. Aí põe a capa, a boca do Rolling Stones. Língua solta. A veia da rua. Vai. Eu quero indicar uma playlist Língua de Caetano Veloso com Elza Soares. Fala no microfone. Peraí, rapidinho. Qual é o nome da playlist? Língua solta. Tá, o nome da playlist é Língua Solta. E eu quero indicar a canção Língua de Caetano Veloso e quero que vocês coloquem ele cantando com Elza Soares. Eu sou a DJ. Ok, então chegamos ao final de mais um programa maravilhoso
E você que está nos ouvindo, se você curte esse programa, se você gosta do material que aqui é veiculado, considere ser um apoiador e entre para o nosso grupo secreto. A partir de R$4 você vai lá no site apoia.se/historiante, faz a sua inscrição, se cadastra e com a contribuição de R$4 todo mês você faz parte do nosso grupo secreto. Você que está se preparando para o Enem e quer um acompanhamento de perto, quer mais conteúdo, quer mais material, e você que é professor, e você que é, sei lá, você não está nem ligado à história, mas você curte a gente, vai lá que você vai ter muito material interessante, você vai encontrar com a gente lá com mais frequência e vai ter mais contato conosco, além de nos ajudar a decidir algumas pautas aí que a gente pode tratar nos podcasts e nos vídeos que a gente veicula lá no YouTube. É isso, pessoal, e nos 3 vamos dar um tchau. 1, 2, 3. Tchau! O gato de Pablo dorme em cima do fio do microfone. Eu quero